Bom, e hoje nós vamos debater um tema extremamente importante, né? Professora sim, tia não? É uma pergunta. E a outra pergunta é, vocação ou missão? Né? O que é ser professor, professora? Por que a gente escolheu esse tema? Porque esse tema vai ser fruto do nosso debate de hoje. A gente precisa perceber que, historicamente, a função do professor e professora vem associada a uma função missionária. Né? A nossa história de educação no Brasil, ela começa com missionários católicos chegando aqui no Brasil. Né? E aí cria-se, a partir daquele momento, uma visão do professor, da professora, como um missionário, como um sacerdote, como um messias, né? Que tem a função de salvar a sociedade, de salvar a humanidade. Essa visão perdurou durante muito tempo. Hoje, os professores são sindicalizados, profissionalizados, né, tudo mais. Porém, resquícios dessa visão missionária do professor, da professora, permanecem na nossa sociedade. Né? Se vocês prestarem atenção nas séries de reportagens que têm aparecido nesse momento da pandemia, sobre aqueles professores e professoras que saem pelas comunidades entregando as tarefas para as crianças, né? Recentemente, o telejornal local aqui do Recife fez uma reportagem sobre um professor que sai com a sua própria moto, colocando gasolina, né, com seus próprios recursos, entregando as tarefas dos alunos, as atividades para os alunos realizarem em casa. Né? E, bom, a gente não quer aqui fazer juízo de valor da atitude desses professores, mas esse tipo de visão do professor, esse tipo de digamos, amostragem do professor, reforça aquela imagem do professor como um missionário, como um sacerdote, né? E em nenhum momento essas reportagens fazem uma crítica ao sistema, que faz com que esses professores realizem esse tipo de atividade. Né? Então, a live de hoje, o debate de hoje, ele vai girar um pouco em torno dessa grande pergunta sobre o que é ser professor, o que é ser professora. Uma tarefa missionária, uma vocação, ou uma profissão que precisa ser respeitada como tal. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro debatedor, que é o Max Rodolfo. Max é historiador, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é doutorando também em História da Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e membro do GEDUC. Tá? Então, Max, você tem aí os seus 20 minutos de fala. E logo depois da fala do Max, nós passaremos à professora Janeiro. Ok, Regi, obrigado. E já aproveitando, né, quero saudar aí a todos e todas que estão presentes conosco, dar boas-vindas, né, e boa noite a todos e todas, né, dizer que é uma oportunidade muito interessante para a gente estar nesse momento conversando sobre essas questões que o colega Reginaldo já antecipou, né, já contextualizou, certo? Então, e a ideia aqui é, de fato, que a gente possa promover um debate, né? A ideia aqui é que o espaço seja utilizado, seja aproveitado como um momento de debate, de discussão de ideias, né? Levando em consideração algumas problemáticas que serão colocadas por mim, posteriormente pela colega Janeide, certo? De antemão, eu já vou antecipando que a intenção, como o colega Reginaldo já destacou, não é esgotar essa temática, visto que ela pode ser abordada de diversas maneiras, a partir de diferentes abordagens, né? Então, de modo, a discussão aqui, a proposta, é oferecer elementos, subsídios para o debate no sentido da desconstrução de uma determinada representação, de determinada imagem a respeito da docência. Né? Então, o meu objetivo aqui, o meu movimento, vai ser não dizer necessariamente o que é ser professor, mas a partir de determinado ponto de vista, a partir de determinado
determinada base teórica também, diziam que não é ser professor. Certo? Então, eu vou analisar dois movimentos que, de alguma maneira, eu vou tentar fazer com que se complementem. Né? De certo modo, é um desafio, porque o meu olhar, eu tento trabalhar numa perspectiva histórica, mas eu vou me propor, inclusive, a mim mesmo um desafio, que começar problematizando, inclusive isso é um ensinamento de um historiador francês chamado Marc Bloch, que o nosso movimento histórico, ele não é no passado pelo passado, mas nós vamos ao passado a partir de questões e de problemas que nos inquietam no presente. Né? Então, esse é o nosso movimento. Então, como foi colocado na introdução pelo colega Reginaldo, nesse nosso contexto de pandemia, que é justamente o ponto de partida dessa nossa discussão, eu pude verificar duas coisas. Né? Primeiro, que logo quando iniciou a quarentena, tivemos os professores receberam a determinação, a orientação de ficar em casa. Né? E logo no início dessa quarentena, pude perceber, né, em contato com diversos colegas, professores e professoras, uma certa cobrança, inclusive, sobretudo para as professoras, né, para que elas, de alguma maneira, quando não havia nenhuma regulamentação oficial, nenhuma orientação oficial, se desdobrassem para realizar algum tipo de atividade para os alunos que estavam em casa. Né? Então, o apelo para isso era evocar, né, a ideia de sensibilidade, afetividade, amorosidade, né? Essa professora, de modo que ela não deixasse os seus alunos abandonados. Né? Então, isso me fez pensar sobre justamente a ideia da evocação da tia. Né? Isso não é outra coisa que não a evocação da tia nesse nosso contexto. Inclusive, a partir de elementos que foram usados para justificar a entrada da mulher no próprio magistério. Sensibilidade, afetividade, amorosidade. Né? Porque havia compreensão de que ensinar a cuidar de criança era coisa de mulher. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento foi pensar, a partir dessas reportagens, notícias aí que o colega Reginaldo mencionou, de professores e professoras submetendo a situações das mais diversas e adversas possíveis para entregar atividades, né, a alunos sem internet, por exemplo, né? Então, professores que percorriam quilômetros de moto, de bicicleta, professores que atravessou Igarapé com água quase no pescoço, né? E aí, nessas reportagens, não havia nenhuma problematização de que tipo de situação era aquela que aquele professor estava envolvido. Muito pelo contrário, o que havia era um enaltecimento da figura daquele professor sob a prerrogativa da missão, né, de que ele tinha uma missão para realizar, qual seja a missão de educar. Né? Não havia nenhum posicionamento crítico e nem mesmo nenhuma menção, né, ao caráter profissional da docência e não missionário. Então, esse é de onde que eu parto nesse momento. E eu quero trazer, como não poderia deixar de ser, e que já no título dessa live já está posto, mas está posto como pergunta, professora sim, tia não. Então, como não poderia deixar de ser, eu trago o Paulo Freire, né, logicamente na obra Professora sim, tia não, por dois motivos. Primeiro, a razão pela qual eu trago Paulo Freire parte de um posicionamento político. Em que sentido? No sentido de que Paulo Freire, nos últimos anos, tem sido vítima de diversos ataques, né, desonestos, inclusive, a sua pessoa, a sua concepção da educação, né, inclusive, há mesmo entre alguns teóricos, né, e outras pessoas também que entendem que, de alguma maneira, Paulo Freire contribuiu para essa distorção da imagem do professor enquanto profissional. Porque, por exemplo, ele se referia muito, em muitos escritos, usando a expressão educador.
quando na verdade Paulo Freire nunca contribuiu para isso. Nunca contribuiu para isso. Né? Isso é meramente uma distorção das suas ideias, das suas discussões. Então, eu trago Paulo Freire, um professor assim que não, justamente para mostrar, para combater esse tipo de posicionamento, esse tipo de ideia. E um outro movimento, um outro posicionamento teórico, justamente, e que tem relação extremamente ligada com o primeiro, que é destacar as importantes contribuições de Paulo Freire para essa discussão que a gente quer travar nesse momento. Então esse são esses dois movimentos que eu realizo. Inicialmente, vamos pensar o seguinte, que Paulo Freire nunca negou, nunca disse que a educação não teria que ver, o trabalho docente, o trabalho do professor e da professora, não teria que ver com sensibilidade, com afetividade, com amorosidade. Paulo Freire nunca disse isso. Seja em Professora Cíntia, não, seja em todas as obras que conhecemos de Paulo Freire. Muito pelo contrário. Só que o que ele deixa claro nessa obra é que o reconhecimento da importância da afetividade, da amorosidade, da sensibilidade, não deve, de modo nenhum, anular a dimensão profissional do professor, do trabalho docente. Pelo contrário, a afetividade e a amorosidade são entendidas como atributos desse próprio fazer, que estão em consonância, inclusive, com a exigência de uma formação, com a exigência de um preparo técnico, um preparo científico para tal. Né? Então esse discurso de dizer que Paulo Freire não atentou para essas questões e a defesa da professora como profissional é um discurso totalmente descabido. Né? Então, eu vou intercalar algumas coisas aqui, inclusive citando o próprio Freire. Eu acho que o texto dele, a fala dele, vem com bastante força e que pode servir de alguma maneira também para todos e todas que estão nesse momento aqui, de algum modo também já ir refletindo e também tecendo suas provocações. Né? Então, recapitulando, Paulo Freire ele não nega a sensibilidade, a amorosidade, a afetividade no trabalho docente, do professor e professora. No entanto, Paulo Freire diz: nada disso, porém, converte a tarefa de ensinar no que fazer de seres pacientes, dóceis, acomodados, porque portadores de missão tão exemplar que não pode se conciliar com atos de rebeldia, de protesto, como greves, por exemplo. A tarefa de ensinar é uma tarefa profissional, que, porém, exige amorosidade, criatividade, competência científica. Então, nós temos aí a primeira assertiva, né, colocada por Freire, que ser professor é uma profissão. Inclusive, o nosso debate não se situa necessariamente que não se há esse entendimento, mas justamente no movimento que é feito no sentido de anular essa dimensão profissional. E Paulo Freire coloca o seguinte: olha, a professora pode ser, inclusive, tia, né, ter seus sobrinhos. E uma determinada tia também pode ser professora. Né? A questão não é necessariamente essa. O que ele coloca isto não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a professora em tia de seus alunos, da mesma forma como uma tia qualquer não se converte em professora de seus sobrinhos só por ser tia deles. Ser professor implica assumir uma profissão, enquanto não se é tia por profissão. Recusar a identificação da figura da professora com a da tia não significa, de modo algum, diminuir ou menosprezar a figura da tia. Da mesma forma como aceitar a identificação não traduz nenhuma valoração aqui. Significa, pelo contrário, retificar algo de fundamental à professora, sua responsabilidade profissional e que a exigência política por sua formação permanente faz parte. E ele prossegue. A recusa da identificação da professora enquanto tia, a recusa, a meu ver, se deve, sobretudo, a duas razões principais. Quais sejam, de um lado, evitar uma compreensão distorcida da tarefa profissional da professora. De outro, desocultar a sombra ideológica, repousando manhosamente na intimidade da falsa identificação.
Identificar a professora com tia é quase como proclamar que professoras, como boas tias, não devem brigar, não devem rebelar-se, não devem fazer greve. Ou seja, o Freire entende aqui a ideologia no sentido como Marx a compreendia, como algo que deturpa a realidade, né? Que camufla, uma expressão que ele gosta de utilizar aqui na professora Cíntia, não, como algo que opaciza a realidade, né? E não permite que o sujeito enxergue a realidade em suas problemáticas, em suas complexidades, né? Então, ele coloca dessa maneira. Perceba que ele coloca que é uma ideologia que vai manhosamente se instaurando nessa identificação da professora de filosofia. Então, veja, e engraçado que o próprio Freire ele não faz uma análise histórica nessa obra, ele não discute historicamente, mas ele coloca um ponto de partida interessante para o que eu quero trazer aqui. Ele diz assim, olha, mas essa identificação de monarquia não surgiu, por acaso, como um estalar de dedos, numa reunião da classe dominante. Se reuniram e resolveram dizer, olha, a partir de agora, vamos chamar a professora de tia, né? Então, essa afirmação de Freire nos permite inferir, né, e entender que essa construção, não sendo fruto de uma ação repentina, né, muito embora que interessa as classes dominantes, é importante utilizar, mas se constitui historicamente. Né? Quando nós pensamos, se eu for pensar em termos da história do magistério, por exemplo, a docência está estreitamente relacionada com o ideário de vocação, com o ideário de missão, né? e com a ideia de que ensinar é coisa de mulher. O colega Reginaldo mencionou justamente a questão dos religiosos. Né? Importante lembrar que nossos professores brasileiros foram religiosos, né? Nas diversas ordens. Né? Muitas escolas religiosas se instalaram no Brasil, né, desde séculos anteriores, né? Então, a ideia do professor, enquanto alguém vocacionado, né, a uma missão, está presente nesse próprio processo de elaboração, de constituição do fazer docente. Está extremamente relacionado, extremamente ligado. Né? Inclusive, essa propriedade de vocação, quando da inserção, da abertura, né, da mulher acessar o espaço público a partir da atividade do magistério. É importante a gente ter em mente que, pelo menos no Brasil, os primeiros espaços, ou o primeiro espaço, onde é público, onde a mulher ela foi aceita para estar, que não é, porque não vamos só pensar o seguinte, a gente está falando de mulheres, vamos falar que no Brasil, pelo menos ali século XIX, até o século XIX, quando nas primeiras escolas normais, da mulher ingressando no magistério, a mulher, o lugar de mulher em casa, né? Para ser boa mãe, ser boa esposa, né? Ser boa dona de casa. Então, veja que até mesmo essa prerrogativa, ela é usada quando a mulher passar a frequentar o espaço público, a estar no espaço público, como professora. Porque, inclusive, em termos que eu estou falando aqui, não era só um ideário, uma coisa muito subjetiva. Isso era representado nos manuais, né, de educação, né, em normativas, né, que a mulher era quem melhor poderia estar ensinando, né, porque é ela quem tinha sensibilidade, afetividade para compreender, para cuidar de crianças. Então, logo, a mulher que tem como principal atividade, principal tarefa ser mãe, né, quem melhor do que ela para cuidar também dos filhos dos outros? Né? E não podendo ser mãe, vai ser quem? A tia. Né? Então, ou seja, qual o esforço que eu estou querendo empreender aqui? Que esses esforços que a gente presencia hoje não são novidade, como Paulo Freire coloca, não foram criados repentinamente, mas fazem parte do próprio processo de constituição do fazer docente, do trabalho docente no Brasil. O trabalho docente no Brasil. Inclusive, quando a gente fala hoje sobre profissão, professor, parece que o professor foi profissão desde sempre. E quando, na verdade, um dos exercícios que a gente faz da história é justamente descaracterizar esse sempre, desconstruir esse sempre. Porque, inclusive, em termos de legislação, por exemplo, o professor só veio ser reconhecido enquanto profissional de ensino, enquanto profissional da educação, enquanto profissional, pelo menos no século XX.
pelo menos no século XX. Ou seja, estamos falando de séculos e séculos de concepção do professor, né, enquanto sujeito vocacionado, seja homem, seja mulher, né, a partir de atribuições diferentes, né? Inclusive, essa ideia que se estabeleceu da docência, né, do trabalho docente como sendo coisa de mulher, foi o que contribuiu significativamente para a feminização do magistério, né? Nós temos hoje... Diga 5 minutos, tá? Ok. Nós temos hoje, em qualquer estado que se quiser analisar, majoritariamente o número de mulheres é muito maior, majoritariamente maior do que o de homens, né? Porque se estabeleceu essa ideia também, né, de que ensinar é coisa de mulher, né? Muito embora isso já tenha se desconstruído também, né? Porque a docência não é lugar de mulher, é lugar de mulher se ela quiser estar, como tantos outros lugares. É lugar de mulher se ela quiser estar, certo? Então, entendendo que isso é uma construção, inclusive histórica, né? Vamos pensar o seguinte: o Freire coloca aqui, os professores e professoras, vamos pensar as professoras, devem recusar essa identificação enquanto tia. Que para ele é uma identificação inaceitável. Para ele é uma identificação inaceitável. Só que essa recusa, ela não se dá simplesmente no ato de dizer não quero que me chame de professora, ou simplesmente a partir a partir de hoje não quero mais que me chame. Mas é uma desconstrução que implica um processo de luta, que para Freire se dá não de maneira individual, mas coletiva. Não é uma professora, não é um professor, mas é uma categoria, uma classe, é uma luta coletiva, que implica, por isso mesmo, estar junto com outros e outras professores e professoras, demandando que essas questões sejam debatidas, inclusive em seus órgãos de classe, sindicatos e associações. Se eles não pautarem essa discussão, o que Freire diz é, vamos exigir e cobrar que eles pautem, porque isso é uma das razões pelas quais o trabalho docente é tão prejudicado. É tão prejudicado. Então, quando nós analisamos esse processo histórico, a partir disso que Freire coloca, inclusive ele coloca a exigência da formação. Os professores e professoras cobrem e exijam a sua formação, inclusive continuada, inclusive permanente, como atributo necessário para o seu trabalho. E quando nós vamos olhar esse processo de luta, percebemos ali já a partir do final da década de 70, isso eu vou pontuar, porque por conta do tempo, percebemos ali já no final da década de 70, os professores se organizando em associações, quando eles não podiam formar sindicatos, reivindicando, inclusive, a regulamentação da profissão de professor, reivindicando o seu reconhecimento profissional, né? Reivindicando de diversas maneiras, em congressos, em greves, em manifestações diversas, né? Pautando esse debate para a sociedade. Pautando esse debate para a sociedade. E isso vai reverberar mais na frente na Constituição Federal de 88, quando o professor vai ser compreendido como profissional de ensino, posteriormente na LDB de 96, quando ele vai ser compreendido como profissional da educação, não restrito meramente à questão conteudista, mas a uma participação social e educacional mais ampla, certo? Então, então perceba aqui, qual é a questão? O processo de reconhecimento do professor enquanto profissional também se deu no processo histórico de luta, processo histórico de reivindicações diversas, de valorização profissional, que reverberaram, por exemplo, nesses exemplos que eu coloquei aqui. Então, perceba, hoje ninguém duvida que o professor é um profissional. Paulo Freire colocava isso aqui em 93, esse livro 93. A questão não é duvidar, a questão não é essa, mas é a gente pensar como que, apesar de todos esses avanços, de toda essa compreensão do professor enquanto profissional, né, do trabalho docente enquanto uma profissão, como que ainda hoje nós presenciamos esse tipo de representação, de ideário do magistério, do trabalho docente, enquanto um trabalho vocacionado, enquanto faz um trabalho missionário, enquanto um trabalho que a tia é evocada constantemente. Então, perceba que, apesar de todos esses ganhos, né, de reconhecimento profissional, esses avanços se deram em processo constante de tensionamento com essas ideias. Né? Porque a gente não deve entender como uma ideia de superação. Então o professor, na Constituição, na LDB, passou a ser visto como profissional, reconhecido, né? Diante desse processo de luta, logo essa ideia está superada. Não.
Isso é o que a professora Ana Cláudia Viana coloca muito bem no texto dela, que é esse processo de tensionamento. E é o que a gente verifica hoje, processo de tensionamento, né? Então, eu parto da seguinte hipótese, que essa ideia não foi superada porque nós, professores e professoras, de alguma maneira, ou alguns professores e professoras, quem não quiser se situar nesse bojo, alimentam e propagam esse ideário, esse imaginário. Né? De modo que a desconstrução dessa narrativa, a desconstrução desse discurso, desse imaginário, dessa representação, ou dessa ideologia, como coloca Freire, não deve partir da sociedade para os professores, mas o contrário, deve partir dos professores para a sociedade. Quem deve pautar esse debate são nós, professores e professores, e não o contrário. E não o contrário. Porque, inclusive, como o Freire coloca, essa ideologia interessa a determinados grupos, a determinados segmentos. Interessa. Então, por exemplo, não é de estranhar que uma notícia sobre um professor que atravessa um determinado igarapé com água quase no pescoço, não problematize, por exemplo, ao invés de falar sobre isso, é pensar que tipo de sociedade é essa que um professor precisa se submeter a esse tipo de situação para entregar uma atividade a um aluno em determinado lugar. Que tipo de sociedade é essa? Que tipo de sociedade é essa? Né? Porque, inclusive, pensar o seguinte, não é, como o Regis colocou no começo, não é apontar o dedo para esse professor e julgá-lo, mas entender a situação na qual ele está imerso. Inclusive porque o poder da ideologia, a força da ideologia é justamente essa, que ela atravessa o sujeito, né? Inclusive o sujeito que está sendo vítima dela, né? Faz com que esse sujeito não perceba a própria realidade que ele está inserido e ele próprio contribua para a reprodução dessa ideologia. Então, só para finalizar, a ideia é pensar como que, apesar de todos esses avanços, de toda essa compreensão do professor enquanto um profissional, né, da professora enquanto profissional, como que hoje ainda temos, muito fortemente, sobretudo nesse contexto de pandemia, a evocação, que não é só de agora, mas assim, ficou mais latente, a evocação da tia, a evocação do vocacionado, do missionário. Como que ainda temos isso? Né? E eu vou repetir, penso que seja porque ainda hoje podemos ver professores e professoras que, de alguma maneira, alimentam e colaboram na propagação desse tipo de discurso, desse tipo de imaginário. Né? Então, eu gostaria de finalizar somente com essa provocação, dizendo que, logicamente, tem muitos outros âmbitos para discutir, as lacunas que vocês puderem ter identificado, fiquem muito abertos para provocar, porque a ideia é justamente essa, né? Inclusive trazendo seus posicionamentos, mas eu fico encerrando minha fala com essa provocação nesse momento. Obrigado, Max. Muito boa exposição. Eu acho que deixa, de fato, várias provocações e que podem ser trabalhadas no momento do debate, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer no momento da apresentação, das orientações, né, sobre a live, é que vocês têm um chat aqui, tá certo? Onde vocês podem colocar as suas perguntas. E temos a Alessandra vai recolher essas perguntas e quando o Janeide estiver encerrando a fala dela, a Alessandra vai passar essas perguntas para mim e eu, então, passo para os debatedores, tá? Então, vocês podem escrever as perguntas no chat, tá? E se quiserem fazer a pergunta falando, né, só é colocar lá no chat. Olha, eu quero me inscrever numa pergunta, que a gente vai também dar oportunidade para você se expressar falando, né, aqui com todo mundo, tá bom? Então, pode escrever a pergunta ou pode se inscrever para fazer a pergunta, ok? Então, agora nós vamos ouvir a Janeide Bispo dos Santos. Janeide é doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, é professora da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, e é professora também da Rede Estadual de Ensino da Bahia. Então, Janeide, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente e fica à vontade para os seus 20 minutos. Eu vou ser aquele chato que quando der os 15 eu vou lhe avisar, tá certo? Ok. Boa noite, gente. Eu gostaria de começar aqui saudando a todas as pessoas que estão aqui, agradecendo a vocês que encontraram caminhos para me encontrar depois de um texto que circulou
há mais ou menos 15 dias, quando eu escrevi fazendo uma crítica a atitudes de professores que não fazem uma reflexão sobre a profissão e sobre as condições em que a profissão está sendo, que a profissão está sendo colocada. Então, eu gostaria de começar saudando aqui pessoas que eu conheci a partir desse texto, e eu vi que estão aqui. Carlos Carota, eu acho que é isso, que é do interior de São Paulo, que fez contato comigo. Vera Oliveira também, que é do interior de Praia Grande, que fez contato comigo depois desse texto. Quero aqui estender minha saudação e dizer que é uma alegria enorme estar sendo acompanhada pelo meu colega, professor Jean, diretor do Departamento de Educação, onde eu sou professora, pela minha colega, a professora Juliana Silveira, diretora da Escola Estadual, professora Tecla Mello, aqui em Feira de Santana, onde eu sou professora. Quero estender essa saudação a todos os estudantes do grupo e pesquisadores do grupo de pesquisa LEPEG, que é o grupo que eu estou coordenando na Universidade do Estado da Bahia. Temos aqui ex-alunos, como apareceu aqui no chat, temos eu gostaria de destacar uma amiga que está aqui, a Chacauana, a professora Claudene, minha colega, Osaná, Ellen, estudantes da FAT, que estão aqui presentes. E temos a amiga Marísia, a minha colega, Thaís, Virgínia, Eliel, Jéssica, Ana Paula, Erivelto, são os estudantes lá do nosso grupo de pesquisa do LEPEG. Então, assim, é importante esta participação de vocês aqui, e me deixa bem à vontade. Bem, agradecer a vocês, e essa fala eu tenho que pensar falar sobre essa condição da profissão professora, isso nos provoca a provocar, vou ser redundante, mas dizer a vocês que isso nos remete a pensar sobre esse ato bonzinho da profissão e a realidade social do país. Eu não vou conseguir falar da profissão professor sem trazer a conjuntura. A profissão professora, no contexto da pandemia, sem trazer a conjuntura. Então, eu já começo estendendo minha solidariedade às famílias, aos familiares das mais de 100 mil vidas ceifadas vítimas da Covid no Brasil. O que nos dizem as estatísticas sobre estas pessoas? Quem são elas? Em quais condições elas viviam? Esse ponto ele é importante porque falar de educação, a gente precisa entender a sociedade. Nesse sentido, a gente precisa fazer uma reflexão sobre a realidade social brasileira. Qual é a realidade social brasileira? Antes da crise sanitária, o Brasil tinha 40 milhões de trabalhadores informais e 11,9 milhões de desempregados. Estima-se que, no pós-pandemia, o desemprego tem um crescimento de 15% e atinja 16 milhões de pessoas em todo o país. Na atualidade, nós temos 5 milhões de moradias no Brasil em favelas. A maioria destas não tem água tratada e saneamento básico. Entre os brasileiros mais pobres, 75% são pessoas negras. Estes dados são do relatório de Oxfam, que foi publicado agora em julho de 2020. Então, é deste país que tem uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, onde se registra os elevados índices de conflitos agrários, resultantes dessa lógica estruturante, que impacta sobre as cidades de forma perversa
é deste lugar que nós vamos falar sobre a educação. Então, para falar dessa realidade conflituosa e contraditória, a gente precisa pensar qual é a realidade da escolarização da população brasileira. O Brasil tem uma população estimada de 210 milhões de habitantes. Considerando o conjunto dos indivíduos dessa população com idade superior a 25 anos, gente, 52,6% não completou o ensino médio. Mais da metade da população que tem mais de 25 anos no Brasil não completou o ensino médio. 6,8% da população, ou seja, 11,3 milhões de pessoas com idade acima de 15 anos são analfabetas. Nós temos 11,8% dos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Esses dados são os dados oficiais do nosso país, atualizados em 2019. Então, a relação que a população estabelece com a educação escolar, ela é resultado dessas condições materiais, culturais, que foram estabelecidas a partir de um projeto dominador, de um projeto tático, político, fundamentado no modo de produção capitalista. Então, essa população que constitui esse recorte social que eu acabo de fazer, que está no campo do analfabetismo, da evasão escolar, da inacessibilidade à escola, é majoritariamente formada por pessoas negras, moradoras das periferias, das áreas urbanas, das comunidades negras rurais, das comunidades quilombolas, assim como os povos originários, os camponeses, esses representados em suas múltiplas denominações, espalhados por todo o território brasileiro. O que isso tem a ver com a educação e com a escola? A gente tem que começar a pensar que a universalização dos direitos, sem as condições materiais, sem a equidade social, não garante igualdade de direitos, não garante igualdade social. E é com base nesta perspectiva que a gente vai falar da escola. Falar de professor, professora, profissão, a gente precisa remeter à escola. Nesse sentido, a gente precisa entender por que a escola existe. Bem, a escola, do ponto de vista real, concreto, a escola é o espaço que deve ensinar os humanos a serem humanos. Dentro dessa perspectiva, nós estamos nos fundamentando na psicologia histórico-cultural, na pedagogia histórico-crítica, nós estamos nos fundamentando nos estudos do Leontiev, da Luria, do Vygotsky, no campo da teoria educacional, nós estamos nos fundamentando nos estudos do Dermeval Saviani para pensarmos sobre a teoria pedagógica e para que essa escola existe. Então, a escola existe para ensinar os humanos a serem humanos, porque nós não nascemos com a apropriação deste conhecimento humano. Portanto, a escola precisa dar aos estudantes as condições para que eles se apropriem dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Trata-se de ensinar a pensar filosoficamente, por conceitos, se apropriarem das explicações científicas para os fatos naturais e sociais. A escola precisa dar retorno à prática social, ou seja, essa sociedade precisa se apropriar desse conhecimento que foi produzido pela humanidade, dentro das suas contradições, e aí a gente tem que fazer essa reflexão sobre o que foi produzido, como gerou as desigualdades,
A escola precisa preparar os sujeitos para dar respostas à prática social. Contudo, a gente tem uma escola que funciona exatamente negando este conhecimento. Bem, como fazer isto? E quando eu falo, eu me lembro muito daquele filme Menino que Descobriu o Vento, que eu gosto muito, eu acho ele muito didático, para pensar sobre o papel, a importância da escola e do ensino escolar. O ensino que precisa mobilizar os sujeitos que estão ali para se apropriarem do conhecimento, que esse conhecimento seja usado por eles na sua prática, alterando o seu ser, alterando a sua relação com o mundo, fazendo reflexões e análises. Como fazer isso? Primeiro ponto, para que tenhamos esta perspectiva, é preciso que nós tenhamos a escola. A escola é um movimento em que quem faz a principal atividade dentro deste movimento do ensino direto é o trabalho do professor. Então, isto exige uma compreensão social do professor sobre qual é o trabalho dele, qual é o trabalho docente, o que é o trabalho docente. Esta compreensão sobre o que é o trabalho docente, ele vai exigir que se entenda quais são os caminhos para isso. É necessário que tenha apropriação dos elementos. O professor precisa ter apropriação dos elementos necessários para a realização do trabalho. Então, ele precisa saber qual é o trabalho dele, mas ele precisa também ter a compreensão de que, para a realização do trabalho, eu preciso ter as condições de trabalho. Ter domínio dos conhecimentos filosóficos, científicos, artísticos, específicos, enfim, mas também dominar as teorias pedagógicas, teorias educacionais, para não cair nas ciladas que acompanham o jogo da política educacional, posta pelos currículos hegemônicos. Então, se nós temos um professor que tem uma formação, uma professora que tem uma formação da compreensão das teorias pedagógicas e das teorias educacionais, do conhecimento de fato que a escola precisa mobilizar, trabalhar nos seus estudantes. E aí você tem, para não cair, quando eu digo não cair na cilada, a gente está, por exemplo, com a cilada na mão. Por que uma BNCC para formar os estudantes da educação básica pública por competência? Se nós não tivermos professores formados, compreendedores disto, mais uma vez cairemos numa cilada. Porque estamos nos colocando no lugar de que nós vamos executar tarefas, e Paulo Freire diz muito bem isso nessa obra que o Max acabou de apresentar, professora assim, tia não, sobre as ciladas dos pacotes prontos que chegam na escola, que não foram pensados pelos professores, mas para os professores executarem fora de toda uma dimensão dos sujeitos que estão na escola. Por exemplo, então, o que está explícito, por exemplo, na reforma do ensino médio? Por que reformar o ensino médio? O que é que está por trás das teorias hegemônicas, da formatação do cidadão neoliberal, tão na perspectiva da reforma do ensino médio e da BNCC? Fazendo estas provocações, é sobre o trabalho do professor e a necessidade que nós temos de compreendermos qual é a nossa profissão, qual é o nosso trabalho. Eu gostaria de seguir tentando ainda problematizar para pensar no quê? Sempre tem alguém dizendo a novidade sobre o trabalho pedagógico e o currículo escolar. Quem está dizendo? Por que está dizendo? Quais são as intencionalidades? A gente precisa ter essas respostas. Antes que todas as vezes que essas coisas chegarem em escola, inclusive, a gente precisa disso, dessas respostas. Por que estou fazendo essas provocações? Para chegarmos no contexto da pandemia, para pensarmos o que é ser professor. Desta forma,
trabalho pedagógico orienta para o trabalho, mas não para o trabalho que vai subsumir, que domina e que explora, como está claro lá dentro da proposição da reforma do ensino médio da BNPCC. E sim, para o trabalho enquanto ato teleológico, como diz o Lucas, capacidade de analisar, de interpretar e propor soluções concretas para o mundo concreto. E qual é esse mundo concreto? É um mundo organizado em classes sociais, com projeto histórico, com um projeto de sociedade bem definido, que é contra a classe trabalhadora, em favor da classe que tem o poder. Se a gente não tiver essa compreensão, se a gente fugir desse debate, a educação e o trabalho pedagógico não vai dar conta da sua dimensão. Dessa forma, então, é preciso que o professor... Então, assim, o professor é um trabalhador, cuja função, como diz o Saviani, é produzir direta e intencionalmente a humanidade que foi produzida pelo conjunto dos homens. Mas sem perder de vistas que esta humanidade produziu a riqueza e a miséria paralelamente. Então, a gente não pode perder essa dimensão, que essa humanidade que a gente precisa compreender, ela é contraditória, ela é desigual, e essa desigualdade é combinada. Este princípio, baseado nas ideias do Vygotsky, do Leontiev, da Luria, e dos estudos da Lígia Martins aqui no Brasil, que fundamenta a psicologia histórico-cultural, ela parte do princípio que o ser humano não nasce humano, mas se humaniza nas relações sociais. E a sua humanidade vai depender das mediações a que ele for submetido. Daí a importância da escola e do trabalho pedagógico. Mas quem é o professor ou a professora? Um trabalhador, uma trabalhadora. Este trabalhador e esta trabalhadora precisa compreender os limites da sua profissão, estabelecidos pelas políticas de formação, e aí a gente precisa disso, de acesso aos recursos didáticos, os direitos trabalhistas. A gente está atento às táticas de cooptação. Então, a TIA é uma tática de cooptação. Portanto, a escola não é família. E eu gostaria de dizer aqui a diretora da minha escola, que ela chegou recentemente, e quando ela assumiu a direção, ela foi muito, assim, direta, e dizendo assim, puxa, gente, aqui é relação de trabalho. Eu não vou começar aqui, no meu primeiro dia, com esse discurso mentiroso, dizer que escola é família. Então, a gente já primeiro tem que ter essa dimensão. Escola é espaço de trabalho, escola não é família. Então, essa dimensão precisa... É relação de trabalho. Somos colegas. Estamos, talvez, em cargos diferentes, mas não é família. Então, isso já é um ponto importante. O discurso de família é o discurso da cooptação, do fazer o favor, dos teus direitos negados, e assim vai. Bem, portanto, se escola não é família, aluno não é sobrinho, e professor e professora também não são tios. Portanto, dentro dessa minha fala, eu trago a dimensão que nós precisamos lutar, ter formação política, consciência de classe, somos trabalhadores, somos classe trabalhadora. O Luiz Carlos de Freitas fala muito sobre a questão do professor, do profissional da educação. Nós temos um profissional que se coloca numa condição elitista, que não se coloca como um trabalhador. Somos classe trabalhadora. Precisamos lutar, denunciar e não aceitar. Então, precisamos denunciar e não aceitar o quê? A escola que tem negado conhecimento aos mais pobres.
E de que forma essa escola nega o conhecimento aos mais pobres? A partir das leis, de todo um aparato do Estado, o aparato jurídico, que acaba trazendo a dimensão da igualdade e não garante a equidade. E aí, a lei sempre vai dar brecha para que o mais pobre, o que esteja em condição social inferior, permaneça na condição de inferior. É nesse sentido que o Conselho Nacional de Educação, quando foi regulamentar as atividades no período da pandemia, por que foi chamar de atividade, denominou, e eles explicam, de atividades não presenciais, e naquela gama de atividades, colocou lá que pode-se fazer entrega de tarefas como atividades remotas. Por quê? Porque o próprio Conselho tirou a responsabilidade social do Estado, quando sabia que boa parte, nesse momento, do distanciamento social, a intermediação teria que ser feita via mediação tecnológica. Se a maioria desses sujeitos que eu acabei de listar, com aquela condição social que o próprio Conselho, no parecer 5, destaca, não tinha as condições materiais para fazer esse acompanhamento, então vamos criar possibilidades de que este aluno esteja inserido, mas é uma inserção que coloca em condições de desigualdade. Então, vamos pensar, para os estudantes que têm a conectividade, a orientação do Conselho deu brecha para muitas redes de ensino manterem o ano letivo. Quem tem as condições materiais, que perpassa por acesso às tecnologias e a conectividade, teve condições de manter suas aulas, acompanhar as aulas cotidianamente. E quem não teve? Restou o quê? O Estado dizer que dava a eles esse lugar, mas que os professores mandassem o quê? Tarefas. Estão lá para as famílias, por meio dos pais. Vamos pensar, quem são os pais dos estudantes que nós temos na rede pública? São aqueles analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais, que eu mencionei no início da minha fala, quando eu trago aquele quadro. Então, é neste sentido... Desculpa te atrapalhar. 5 minutos, tá? Ok. É neste sentido que eu estou querendo pontuar que o quadro social está ali, a condição está ali, mas para estes, o mínimo. Para aqueles, o máximo possível. Então, nós temos a escola dual. É a escola que permanece, mesmo na pandemia, nós continuamos com a escola dual. A escola que vai dar à burguesia as condições para permanecer sendo burguês, porque precisa se apropriar de fato do conhecimento no tempo certo. Aí o Enem, a permanência do Enem naquele período é uma estratégia, está dizendo a quem serve, e é esse mesmo Estado que diz que aquele sujeito que está ali não precisa de acesso a um conhecimento sistematizado e que não precisa do trabalho docente, basta mandar a tarefa para casa dele que está tudo bem. O que ele vai fazer com a tarefa? Não se sabe. Qual vai ser o trato pedagógico da tarefa? Não está. E o professor, nas reportagens, os professores viraram heróis. Não porque deram excelentes aulas, ou porque provocaram o Estado, ou porque foram dizer ao Estado, mostrar, denunciar as condições que o Estado estava tratando esses sujeitos, mas muito pelo contrário, porque estava legitimando o que o Estado naturalizou, a exclusão e a marginalização desses sujeitos. Bem, nesse sentido, nós precisamos enfrentar essa escola neoliberal, nós precisamos essa escola que tem deixado de lado o quê? A aprendizagem. E levando em consideração que as estatísticas não importam em quais condições, o que importa é que o aluno permaneceu na escola, ou não. A escola que prioriza os acessórios em detrimento do que é essencial. E aí eu vou pontuar uma coisa que não... Para além da pandemia, nós temos as escolas que priorizam o uniforme. Aqui na Bahia, eu participei de uma reunião recentemente, em que foi apresentado um plano de retorno às aulas,
A única coisa que uma determinada diretora questionou foi a possibilidade de flexibilizar o acesso à escola com alunos sem farda. Imaginem, num contexto deste da pandemia, a única preocupação foi a farda. Os acessórios se tornam mais importantes do que o essencial. Na maioria das escolas, a preocupação é se o professor está dentro da sala com os estudantes, mas o que o professor está fazendo dentro da sala com os estudantes, nós precisamos também tensionar a nossa própria profissão, os nossos próprios colegas, nossas próprias relação com o trabalho. Então, o dispositivo tecnológico, ele é o mediador, se torna o centro, nesse contexto aí, se tornou o centro, em detrimento do conhecimento. A tarefa entregue se torna mais importante do que a denúncia do racismo estrutural. Como diz o Silvio Almeida, o racismo ele não é dito, ele não é explicitado, mas o racismo estrutural está aí. Quem são os estudantes que ficaram fora da sala de aula? Na sua essência, são os estudantes negros. Então, nós temos que entender que o Estado também ele legitima essas condições. O racismo estrutural está aí. Presente na rede de ensino, quando se propõe seguir o ano letivo, no contexto de isolamento social, no qual exige essa mediação tecnológica. Então, as intencionalidades do Conselho Nacional de Educação, ao denominar de atividades não presenciais, ao invés de atividades por mediação tecnológica, obviamente que tem uma intencionalidade também de privilegiar privilegiados em detrimento dos que não têm. Isto implica entender que a escola, na sociedade de classes, como ela foi constituída e instituída, ela acaba cumprindo o seu legado. A escola burguesa, a escola da elite, pensada pela elite para a elite, e a escola pensada pela elite burguesa para os trabalhadores continuarem sendo trabalhadores e fora das condições de acessar um conhecimento, inclusive para a própria organização política. Quando se nega conhecimento, se nega possibilidades de compreensão da realidade concreta, se nega as possibilidades de interpretação da realidade concreta, porque a análise, a interpretação, a capacidade de síntese é resultado do acesso ao conhecimento sistematizado também. Nesse sentido, que a gente tem educação em tempos, ao mesmo tempo que a gente precisa entender que a educação é política pública, é preciso entender o que está por trás da política que direciona a política educacional. E as revelações estão aí, nítidas, nós estamos vendo o que está aí. Sendo assim, professor, professora, nós somos trabalhadores, o trabalho docente não pode ser simplificado. A simplificação do trabalho docente é tirar a possibilidade, a organização da própria classe trabalhadora, nesse sentido aí. A gente precisa aqui entender, então, a fala de Freire, e boa parte do que eu tinha sintetizado para trazer da fala de Freire foi o que Marx já trouxe. Ensinar, então, pegando da obra da obra de Freire, a gente tem aqui, professor Cintia, não, ensinar é profissão que envolve tarefa, militância, especificidade, seu cumprimento, enquanto setia é viver na relação de parentesco. Ser professor implica assumir uma profissão, enquanto não se é tia por profissão. Se pode ser tio, geograficamente ou afetivamente distante dos sobrinhos, mas não se pode ser professor ou professora, mesmo num trabalho a longa distância, longe dos estudantes. Então, é importante fazer essa observação. Está na obra. A gente não consegue fazer isso longe. Então, como é que eu estou afastada dos meus alunos e a tarefa vai chegar em casa e eu vou dizer que estou continuando o ano letivo? Isso é brincadeira. Isso é brincar com a profissão.
nesse sentido, sim, seguindo ainda, para fechar, significa, pelo contrário, retirar algo fundamental ao professor, sua responsabilidade social, de que faz parte a exigência política da sua formação permanente. Então, a gente tira a possibilidade de enfrentamento, de luta, cria-se uma cortina de fumaça, e nós vamos ter aqueles sujeitos, corpos dóceis, que obedientes, que fazem o que é estabelecido pelos órgãos e vão cumprir sem questionar. Ou seja, o trabalho docente se torna um trabalho técnico de reprodução do que alguém pensa, e Freire ainda diz, professoras boas não devem, pois professoras boas tias não devem brigar, não devem rebelar-se, não devem fazer greve. Tia, família família é tática para minar a resistência de uma categoria da classe trabalhadora. Portanto, companheiros e companheiras, vamos fugir das ciladas e vamos nos preparar teoricamente, compreender esta dimensão, vamos buscar a formação continuada. Se as instâncias onde nós trabalhamos não oferecem, vamos buscar nos espaços alternativos. Mas nós não podemos brincar com a profissão, que tem uma tarefa extremamente relevante, sobretudo quando a gente tem projetos de sociedade em disputa. E nós somos trabalhadores, nós precisamos pensar no nosso processo de trabalho, nos sujeitos da nossa classe trabalhadora que estão na escola. Então, é a nossa reflexão, e o meu muito obrigado, estamos aqui para o debate. Muito obrigado, Janeide. Parabéns pela fala, pelas provocações. A gente recolheu aqui do chat inúmeras expressões. Né? Interessante, só houve pelo menos até agora, uma única pergunta, né? E todas as outras expressões que apareceram no chat foram de comentários que a gente vai colocar para vocês, e vocês podem comentar esses comentários também, né? Trabalhar a pergunta que foi feita, mas também vocês poderão comentar os comentários que foram feitos, pontuar alguma coisa. Mas antes de passar e apresentar esses comentários, a pergunta, deixa eu fazer aqui uma propaganda, tá? Como eu falei no início, o GEDUC está iniciando com essa live uma série de 6 lives que vão acontecer a cada 15 dias, sempre nas quartas-feiras, começando sempre às 19 horas, né? E no próximo dia 26, de hoje a 15 dias, né? 26/8, às 19 horas, nós estaremos debatendo o tema: qual o lugar dos direitos humanos na educação? Repensando a educação formal e não formal. Então, esse debate será trazido pela Alessandra Santos, que é doutoranda, é pedagoga e é doutoranda em História da Educação lá na Universidade Federal de Pernambuco, membro também do GEDUC. E esse debate vai ser mediado por Jaqueline Calisto, que também é pedagoga, é mestranda em História na Universidade Federal de Pernambuco e também membro aqui do nosso grupo, tá? No dia 26/8, anota aí nas agendas de vocês, mas nós estaremos divulgando, né, essa próxima live do dia 26, tá? Bom, então, deixa eu... Sim, se alguém quiser se inscrever, gente, para perguntar aqui, né, falando, pode colocar lá no chat, tá? Eu quero falar, e aí a gente abre a possibilidade de você se colocar aqui, tá? Mas deixa eu apresentar as colocações que foram feitas, e a única pergunta, né, que foi feita até agora, que foi para Max, mas que a professora Janeide também pode responder, né? De Shirley Ângela. Shirley Ângela pergunta assim, ó, primeiro ela diz: é possível perceber que a tia vai se desfazendo a partir do Fundamental 2. Por que é que isso acontece, né? Então, ela lança essa pergunta aí para Max, mas também a Janeide pode comentar, né? Por que essa ideia da tia, ou essa expressão tia,
vai se desfazendo a partir do Fundamental 2. Aí eu vou colocar algumas coisas escritas para os participantes aqui no chat, e se vocês quiserem fazer comentários em cima dessas questões, podem fazer. Keila coloca assim, que a nomenclatura, a ideia da TIA, é uma construção social, que, infelizmente, nessa pandemia, está sendo abraçada por muitas colegas, né? Eu coloco muitas colegas no feminino, colegas professoras. Gleidson Ferreira, ele coloca assim, a precarização da educação é política de governo, é projeto de elite. Elisângela Barreto faz uma colocação aqui dizendo que os estudantes estão virando tarefeiros e não sujeitos críticos. Uma provocação bem interessante da Elisângela. E a Charlene elogia a reflexão, dizendo que essa reflexão foi muito boa, trazendo questões muito importantes para o nosso contexto atual. E aí eu vou colocar uma última fala aqui, e depois vocês comentam. Tá, Marise Damiana. Marise Damiana diz assim, pensar a educação e o ensino desvinculado da realidade concreta, por exemplo, da luta de classes, implica em favorecer a ideologia da TIA enquanto professora. Dizendo de outra forma, implica em favorecer a reprodução das políticas neoliberais no chão da escola. Então, devolvo a palavra para Max primeiro, depois para a Janeide, para comentarem essas questões, essas colocações. Ok, Regi. Bom, com relação às provocações, aos comentários dos nossos participantes, foram pontuações bastante pertinentes, né? Bastante pertinentes, de modo a captar algumas problemáticas que foram lançadas aqui e outras que também não foram, né? Então eu vou pegar especificamente a questão da colega Shirley, no que diz respeito à expressão, né? A expressão deixar de ser usada, né? Vamos dizer assim, a partir, vamos colocar, a partir do ensino fundamental 2, né? Se a gente quiser colocar em termos mais objetivos, né? Ou mesmo quando as crianças vão crescendo, né? Entrando na adolescência. Bom, explicar por que ela deixa de ser usada, eu partir do princípio, um princípio não tanto vamos dizer assim, teoricamente engraçado, mas com base na nossa experiência, de que me parece para aqueles adolescentes, aquelas crianças, né, que já vão saindo ali do ensino fundamental 1, né? Me parece uma cafonice, né? Você entrar, por exemplo, no 6º ano, muito embora no 6º ano ainda tenha algumas que se dirigem a professores e professoras. Me parece uma cafonice para os que vão crescer e tal. Mas veja, o que é interessante a gente ter em mente é que a discussão não é necessariamente a respeito da mera expressão, né? Acho que foi aquele que colocou isso aí, a identificação da palavra em si, mas a ideologia, né, que está por trás dessa expressão, né? Essa expressão ela recobre uma ideologia que opaciza, né, como o Paulo Freire coloca, a realidade, né? Que tenta domesticar, pequenar o trabalho da educação do professor e especificamente aí da professora, né? Que tenta reduzir essa profissional, né, a um membro familiar, né, que deve considerar elementos outros que não necessariamente os seus aspectos profissionais e atribuições profissionais, e etc, etc. Então, o perigo está não meramente na expressão, né, mas no que está esconso, no que está no substrato dessa expressão, né? Então, se a gente for pensar a partir do próprio Paulo Freire, nós vamos ter, ele coloca o seguinte, de uma maneira mais geral, ó, tanto professores quanto tios ou tias, todos nós devemos nos engajar no processo de luta, de reivindicações, por direitos, e etc, etc. Mas ele diz, professora, porém, é professora.
tia é tia. Né? A distinção é clara nos papéis que ele coloca. E é interessante que eu vou trazer a própria fala do Freire, que eu acho muito, muito interessante, muito sintomática a respeito dessa questão, que ele diz que, veja, essa identificação da professora que tenta acomodar, né, essa professora para que ela não se engaje no processo de luta, aí veja o que Freire coloca, inclusive, tem muito a ver com todo esse contexto que nós estamos debatendo aqui. Quando ele diz, ó, que não é possível ser professora, também ser professora, sem lutar por seus direitos para que seus deveres possam ser melhor cumpridos. Então, veja, isso é bastante emblemático do que a gente está falando aqui. Não é possível também ser professora sem lutar por seus direitos para que seus deveres possam ser melhor cumpridos. Né? Isso é bastante emblemático. E aí, o Freire coloca até o seguinte, olha, você que está me lendo, que é professora ou que quer ser professora, você pode continuar a aceitar sendo chamada de tia ou vir a ser chamada de tia. O que você não pode é desconsiderar as implicações na manha ideológica que envolve a redução da condição de professora a tia. Então, perceba que a questão não é necessariamente a mera expressão, mas essa manha ideológica, como você coloca, que está por trás dessa expressão. Então, você pode até, sob o tipo de razão, não estar ali falando questão necessariamente ser chamada de tio de professora. Né? Muito embora ele oriente essa recusa. Mas o que você não pode é desconsiderar as implicações ideológicas que essa expressão carrega. Professora Janeide? Olá. Bem, eu gostaria aqui já também de complementar, estender as minhas saudações a duas amigas queridas que eu vi aqui, professora Márcia, minha amiga lá do Oliveira, ou do Colégio Tecla Mello, e minha amiga professora Silene Rocha também, que eu vi que está aqui conectada. Bem, eu quero trazer uma questão para a gente complementar esta dimensão. É sobre a ideia construída sobre a primeira pergunta sobre aquela pergunta que foi feita, o que a tia vai se desfazendo no ensino fundamental 2. Essa dimensão do desfazer está relacionado à formação do professor e da professora do ensino fundamental 2. A ideia do tia está muito na figura do pedagogo e na construção da formação do pedagogo, é importante a gente destacar. Por essa razão, nós que somos temos a formação docente nas outras áreas, o nosso tempo de formação pedagógica, ela é bem menor, e por esta razão, o nosso tempo é muito voltado para a formação específica, a formação do conteúdo na área específica. O professor de geografia nos estudos da ciência geográfica, o professor de matemática na apropriação do conhecimento da matemática. E o tempo de formação pedagógica, ele é menor. Por isso que nós temos damos um pouco deste corte, mas aparece o professor acolhedor, a escola do acolhimento. Mas eu estou falando, não é que a escola não deve acolher, aliás, a escola tem que trazer a comunidade toda para dentro dela, não é disso que eu estou falando. É a ideia da escola que não é para o menino, para garantir o acesso ao conhecimento, isso é muito presente na escola pública. É a escola que é para garantir a presença do estudante. Isso é muito recorrente. E nós temos um espaço aqui na Bahia de resistência, de enfrentamento, estamos organizados assim, além a luta por educação, ela não se estabelece especificamente
ela é dentro de é uma luta muito maior. Então, aqui na Bahia, nós temos um movimento grande na disputa dessa perspectiva de educação, que nasce muito forte na educação do campo. A nosso NEB, nós temos o Centro Acadêmico de Educação do Campo, o CAEC-DT, que estamos, nesse momento, nos lançando no campo de formação docente, e vamos dizer, nos lançando não, o CAEC-DT em si, institucionalizado com este nome, tem uns 4 anos, mas a educação do campo na UNEB veio com o Pronera, né? Então, Rosana Amaro está aqui presente, a coordenadora do CAEC-DT, não tinha percebido. Então, nós temos esse centro que nós estamos aqui, neste momento, organizando um movimento de formação de professores para a resistência, para o enfrentamento, para a desconstrução deste projeto dominador que rouba as subjetividades, que tem como objetivo uma assalta, vamos dizer assim, com o objetivo de controlar a própria estrutura do trabalho pedagógico, a própria estrutura das condições de trabalho, negar que o professor visualize isso, tirar a capacidade de compreensão disso, de luta e de enfrentamento. Então, nós precisamos de uma formação. Quanto ao papel dos sindicatos, eles são essenciais. Se os sindicatos não estão, de fato, atendendo ao projeto, a classe trabalhadora tem que mexer nas direções dos sindicatos, mas não negar os sindicatos. Os sindicatos são essenciais. É o nosso espaço legítimo, é um espaço de representação do trabalhador, de fato, é o sindicato. Nós estamos aqui, recentemente nós fizemos uma live com o secretário de Educação, com o sindicato, com o Conselho Estadual de Educação, para fazermos uma reflexão sobre as condições do trabalho docente no contexto da pandemia, porque aqui nós não tivemos o ensino remoto oficial. O ano letivo está oficialmente parado. E a retomada, agora estamos com um plano de retomada para no momento que nós estamos no epicentro da pandemia. Então, quais são as condições do trabalho docente dentro desse contexto? Em que situação estamos? Como é que nós vamos garantir, de fato, esse protocolo de segurança que está sendo apresentado? Nesse momento, nós precisamos que nós tenhamos profissionais e nós não tenhamos tios. Nós precisamos de professores, de trabalhadores mobilizados no enfrentamento a esta dimensão. Então, é nesse sentido que o papel do sindicato, o sindicato ele é essencial para o trabalhador. Eu vi uma pergunta voltada para esta questão. Os estudantes tarefeiros, esta lógica que coloca os estudantes tarefeiros são os estudantes que não têm acesso à mediação tecnológica, que a gente não está aqui defendendo, mas seria, nesse momento emergencial, um caminho para que tivesse a conectividade entre o professor, a aula e os estudantes. E no momento que nós não temos esta conectividade, que o Estado tira a responsabilidade, obviamente que sobra para esses estudantes apenas fazer tarefa. Eu tenho um sobrinho que está com a pasta que não sei quantos... A pasta não cabe mais tarefa. Agora, o que ele fez e por que ele fez, ele não sabe. Ele é estudante do 5º ano, ele não sabe por que fez. Mandaram ele fazer, ele fez o que fez, ele também. Não sabe nada, mas fez, está ali. É isso. Ok, obrigado. Max e Janeide, nós temos... Bom, primeiro deixa eu dizer que nós já estamos chegando já naquele tempo que nós havíamos planejado de 1h30 de live, né? Então, nós temos mais 2 perguntas aqui que chegaram. Eu vou repassar para vocês, tá? Essas 2 perguntas. Vocês respondem e, em seguida, já podem fazer as suas
considerações finais para a gente ir encerrando essa noite de hoje, né, com o compromisso marcado de nos encontrarmos daqui a 15 dias novamente. Deixa eu passar aqui as perguntas para vocês. A Jaqueline Calisto, nossa colega aqui do GEDUC, ela faz a seguinte pergunta. Professora Janeide e professor Max, como vocês pensam o papel dos sindicatos enquanto promotores de uma classe docente contra-hegemônica? Repetindo, como vocês pensam o papel dos sindicatos enquanto promotores de uma classe docente contra-hegemônica? A Vânia Maria de Araújo faz a pergunta. Pensando nessa identificação, por que essa expressão, a identificação de tia, né? Pensando nessa identificação de tia, por que essa expressão não se difundiu entre os professores enquanto tios? Aí ela coloca tios entre aspas, certo? Por que essa identificação, essa expressão não se difundiu enquanto professores, enquanto tios aí aspiados? A palavra está de volta com vocês. Posso começar? Pode começar. Primeiro, como o próprio Max falou logo no início, o trabalho, sobretudo nas séries iniciais, o trabalho docente, por muito tempo foi exclusividade do trabalho feminino. A gente vê hoje, por exemplo, nos cursos de pedagogia, nós temos turmas que são exclusivamente formadas por mulheres. Então, tem toda essa construção da profissão, essa construção histórica da profissão, que esteve e ainda está, hegemonicamente, tendo mulheres à frente. Por essa razão, a ideia da tia está atrelada até o nome professora, se fala muito professora nas séries iniciais, a professora. Não é comum as pessoas pensarem na dimensão da questão de gênero, que você tem professora e professores. Então, tem essa questão. Bem, em relação à outra questão, a questão dos sindicatos, os sindicatos, eu vou fazer aqui uma análise fundamentada em algumas experiências. Eu sou associada a 2 sindicatos. O Sindicato dos Professores da Educação Básica, a PLB Sindicato, e sou sindicalizada, associada da ADUNEB, que é o Sindicato da Universidade do Estado da Bahia. Eu vejo que nós temos hoje, na ADUNEB, um sindicato que ele tem uma perspectiva de formação para a consciência de classe a partir do momento que traz todas as demandas sociais para o centro de discussão dos ETs do sindicato e que tenha trazido, que tem contemplado os professores e professoras da universidade para o debate, para a inserção e para a formação política. No entanto, nós temos sindicatos de professores que a única e exclusiva preocupação é com as questões salariais. Então, a gente precisa também rever a política do sindicato. A gente tem uma estrutura de escola que nega uma série de coisas, questões fortes no âmbito do currículo, do ensino para a classe trabalhadora, de professores que saem de licença, não são substituídos. Eu mesma passei no ano de 2015, 6 meses afastada por uma necessidade de acompanhamento de uma pessoa da família e não fui substituída. Voltei para a escola e os meus estudantes não tiveram as aulas durante esse período todo. Então, assim, o que eu quero dizer? Muitas destas questões, elas não aparecem na pauta, não há uma grande preocupação, eu sinto isso, de modo geral, eu estou falando a partir da minha experiência vivida. Com estas demandas, inclusive da própria condição de trabalho, mas
embora o que nós temos hoje no estado da Bahia foi resultado da luta sindical. O que nós temos de plano de carreira hoje, de condições de trabalho, foi resultado da luta sindical. Então, assim, nós temos essa questão dual. Então, o que eu quero dizer ele é essencial para as lutas em defesa das condições, mas também é necessário se tornar espaço de formação. Não é apenas o espaço da luta, do encontro para lutar, mas o encontro para pensar também, para se formar, de uma tática formativa, para a consciência de classe. Eu digo que na educação pública básica, na educação básica, nós precisamos de um espaço formativo, nós precisamos disso aí, porque nós ainda temos muitos docentes, e no momento atual de formação docente na universidade, eu gostaria de fazer essa ressalva, nós estamos tendo currículos altamente pós-modernos, em que a dimensão da consciência e da luta de classe, dos projetos de sociedade, eles têm sido esvaziados também no campo da formação de professores. E o sindicato precisa dar conta desta lacuna. Então, sim, já que é espaço para eu também me despedir, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite de vocês, a vocês terem tido essa preocupação de me descobrir, de me procurar, de me convidar para participar do debate. Eu quero agradecer às pessoas que eu publiquei o convite, que aceitaram, que estão aqui no debate, as que vocês convidaram, que estão aí nesse espaço. Enfim, estamos aqui abertos para continuarmos o debate. O meu e-mail eu vou botar aqui. Eu estou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Meu e-mail é janeidebsantos@gmail.com. Se alguém quiser mandar um e-mail, quiser participar, estamos aqui disponíveis. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade, pelo diálogo de estar aqui com vocês hoje. Certo, sou eu, né, Regina? Então, bom, eu vou retomar a pergunta lá da colega Shirley sobre essa ideia da tia que vai se desfazendo, né? E, na verdade, a professora Janine mencionou muito bem aí os aspectos com relação à formação, né? Dos professores que vão atuar no nível fundamental 2, por exemplo, e tal. Mas a gente ter claro que o esforço nosso aqui é justamente demonstrar que essa ideia, ela, de fato, ela não vai se desfazendo, né? Retomando mais uma vez a noção freiriana de que não é meramente a expressão, não é meramente o nome, mas a ideologia que está por trás dessa expressão. Essa ideia não vai se desfazendo, porque o nosso debate agora é justamente no sentido de provocar a discussão a partir da presença dessa ideia, no sentido de desconstruí-la. Esse é o nosso movimento aqui. Né? Muito embora tenha entendido claramente o que a colega colocou. E vou começar também pela segunda questão. Por que não tios? Né? Na verdade, eu tive uma experiência com crianças, alunos do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 1, e eu era chamado de tio. Né? E os poucos professores que atuam, né, nesse segmento, mesmo na educação infantil, que são muito poucos, né, também são chamados de tio. Né? Ou seja, muito embora essa ideia esteja estreitamente relacionada à figura da mulher, da professora, né, dentro desse recorte do magistério, dentro desse recorte do trabalho, dentro do trabalho docente, é necessário também fazer esse recorte de gênero, muito embora esteja estreitamente associada à figura da mulher, não quer dizer que ela também não seja direcionada à figura do professor que atua nesse segmento e tal. Bom, e com relação à pergunta da colega Jaqueline, como podemos pensar qual é o papel do sindicato, né, basicamente? Os sindicatos, eles têm a professora já mencionou muito bem, tem uma importância fundamental nesse processo.
fundamental. O professor, pesquisador, né, da área da história da sociedade de vídeos, sindicato docente do Brasil, trabalhadores da educação, o professor Marinho Pereira Júnior, ele tem uma fala muito interessante, que ele diz que as lutas dos professores da educação pública no Brasil, em torno de suas associações, né, porque os sindicatos surgiram ali após 88, né, alguns até mesmo 88, né, logo após a promulgação da Constituição Federal, que permitiu aos servidores públicos o direito de se sindicalizar, né. Então, ele diz que a luta desses professores, né, especificamente da educação básica pública no Brasil, com melhores condições de vida e de trabalho, se constitui como o maior fato histórico da segunda metade do século XX. O maior fato histórico é educacional, né, da segunda metade do século XX aqui no Brasil. Aí, vamos entender por que dessa colocação. O professor Jandir colocou a ideia, né, do professor reconhecer esse plano de trabalho, né? Só que esse processo de constituição, de identificação do professor enquanto trabalhador, os trabalhadores em educação, se deu a partir, sobretudo, do processo de luta engendrado pelos professores a partir, por exemplo, de finais da década de 70, né? Com ali a influência do movimento chamado movimento novo sindicalismo, né? Com contatos com outros movimentos sociais, partidos políticos, etc. O professor ele passa a se identificar também, a partir das suas condições de vida e de trabalho, ele passa a se identificar também enquanto trabalhador. Porque o professor, inclusive, ele tem uma dificuldade de se identificar enquanto um trabalhador, né? Inclusive, existe uma discussão de que vários teóricos, aí vamos ter Renault, Mariana Henrica, Armando Reis aqui no Brasil, Sabino Augusto, vamos ter toda uma série de teóricos que vão discutir sobre essa posição, essa identidade social do professor, que ora figura enquanto um membro inferior das classes médias, né? ora ocupa um papel intelectual orgânico das massas, né? Ora se coloca junto aos trabalhadores, né? Por estar também sujeito às mazelas do capitalismo, né? Então, existe essa posição um tanto ambígua, certo? Então, o papel do sindicato é importantíssimo. Se a gente pensar, por exemplo, acho que a professora Janine mencionou também a questão da escola pública. A defesa da escola pública no Brasil, inicialmente, ela se dá a cabo, ela é levada a cabo pela burguesia, né? Não vamos esquecer o movimento de escola pública, etc. Só que, a partir dado momento, a defesa da escola pública é assumida pelos professores em torno ali das suas associações e também dos sindicatos. Agora, não a mesma escola pública que é colocada lá pela burguesia, né, no sentido de educar as massas para atender a necessidade do país que estava em vista de modernização tecnológica, industrial e tal. Mas os professores colocam a necessidade de escola pública e de qualidade e que atenda aos interesses das classes trabalhadoras. Então, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu pude identificar aqui em Pernambuco a PENOP, que hoje é o Sintep, levantando essa pauta, levantando essa bandeira, né? A defesa da escola pública de qualidade, né? E uma escola que atendesse aos interesses da classe trabalhadora. Então, o papel dos sindicatos é fundamental. E é sempre pensar, a partir da perspectiva de um historiador inglês chamado F. Thompson, né? De que a classe trabalhadora ela se constitui a partir de um processo de luta, né? A partir de suas experiências de luta. Então, foi nesse contexto de luta, não só no sentido corporativo, por ganhos econômicos. O que é interessante fazer essa reflexão de que nós tivemos no Brasil, sobretudo na década de 80, associações docentes colocando em questão não somente a qualidade das condições de vida e de trabalho, mas pautando também políticas educacionais, pautando também debates mais amplos, como, por exemplo, a democratização da sociedade brasileira. Por exemplo. Então, ou seja, entender esse processo de luta como sendo mais amplo e não restrito meramente a questões que a gente pode chamar aqui de corporativismo, né? Então, esse papel é importantíssimo. Por exemplo, eu conversava com uma colega antes dessa nossa live aqui,
e dizer, por exemplo, eu não recordo de ter visto, eu, por exemplo, de ter visto nenhum barulho por parte de associações, de sindicatos, né, atualmente, questionando ou se pronunciando a respeito daquelas muitas reportagens que apresentavam professores realizando aquelas ações que nós já mencionamos aqui, né? E colocar isso em discussão, colocar isso em pauta, e daí também já pegando o gancho novamente, e que se isso não é pautado, nós, professores e professoras, é que temos que pressionar e reivindicar que os próprios sindicatos, os próprios órgãos de classe, eles coloquem isso em pauta. Porque, inclusive, quando nós olhamos o processo histórico de formação dos sindicatos, da associação docente, dos sindicatos no Brasil, nós vamos ver que existiam associações que representavam os interesses do governo e não dos professores. E essas associações foram tomadas por professores, né, que defendiam uma perspectiva diversa, de que as associações docentes sindicais devem estar a serviço, né, e representando os professores, a categoria. Né? Inclusive, greves foram puxadas por grupos de oposição, e não necessariamente por associações, por grupos de oposição, como aqui em Pernambuco, aconteceu em 79, por exemplo. Né? Então, o papel do sindicato é importante, e esse papel não deve estar restrito a questões meramente econômicas, corporativas, mas deve ser realizado no sentido de discutir a educação de uma maneira mais ampla. Né, e discutir a valorização do professor, levando em consideração os diversos aspectos que estão relacionados a esse princípio. Né? Então, por exemplo, hoje o piso salarial, por exemplo, que hoje está em risco, né, está sendo ameaçado, ele não foi uma data, não é uma data de governo para professor nenhum. Foi resultado de processo de luta, né, e longo. Nós tínhamos aí na década de 80 professores faltando o piso salarial, 23 salários mínimos, né, para professores. Ou seja, isso foi efetivado em 2008. Né? A liberdade do ensino, a liberdade de aprendizagem, que também está ameaçada, também pautada, né, por professores e professoras. Né? O reconhecimento profissional, ou seja, temos que entender que o nosso papel enquanto professores e professoras não está somente, não dizendo que isso não é importante, em protestar, em reivindicar melhores condições de vida, trabalho, salário, por exemplo. Mas é toda uma amplitude de luta na qual os sindicatos têm uma tarefa fundamental. Inclusive, aqui vai uma crítica, muitos sindicatos no Brasil hoje têm que rever muitas das estratégias que estão adotando. Muitas das estratégias que estão adotando que reduz a luta dos professores unicamente a salário e não dizendo, novamente, não dizendo que não é importante, mas não é só isso. Isso, então, também já vou finalizar, Regis, agradecendo inicialmente a professora Janeire por ter aceito esse convite de maneira muito gentil, muito solícita, né? Fizemos ali um convite rápido e ela de pronto aceitou, dizer que foi um grande prazer ter a sua importante colaboração nesse momento. Sua fala foi muito, muito importante, muito coerente, muito forte, igual o seu texto que circulou lá no WhatsApp, muito forte. Eu acredito que trouxe elementos muito importantes para essa nossa discussão. Né? E agradeço muito a sua presença, agradeço a presença de todos e todas que aqui estão. Né? Eu espero que todos e todas tenham sentido-se provocados e provocadas a levar esse debate à frente, porque não é um debate que se encerra aqui, isso aqui é uma parte pequena desse debate. Temos um trabalho muito grande no sentido de desconstruir essas representações equivocadas, distorcidas da imagem do professor, né? Do profissional professor. Então, é tarefa de todos nós, né? Por mais desconforto que isso possa causar em alguns, mas é tarefa fundamental de todos nós. Então, agradeço muito a todos e todas. Espero que revejam nas nossas próximas lives. Né? Então, eu estou muito, muito contente por ter estado nesse momento com todos vocês aqui. Regis? Também vão aqui os meus agradecimentos a Max e a Janeide, que hoje nos trouxeram um verdadeiro presente, né? Os saberes construídos na noite de hoje, a partir das falas de vocês, foram inúmeros, com certeza. Se a gente dá uma olhada ali no chat, né, daqui do Google Meet, nós vamos ver, dessa sala, né, nós vamos ver as falas das pessoas, né,
apontando o quanto aprenderam na noite de hoje, quantas questões importantes foram colocadas para elas, para eles e para elas, como provocações fundamentais, inclusive para os seus exercícios enquanto educadoras, educadores, professoras e professores. Agradecer a todo mundo que comentou, todo mundo que elogiou, né, foram vários elogios aí. Agradecer a todo mundo que divulgou essa live. Né, eu não vou citar nomes aqui, porque se eu for citar nomes aqui das pessoas, eu vou cometer injustiças. Né, foram várias pessoas que nos ajudaram a divulgar essas lives e que ficaram conosco, né, até aqui, até essa hora. Né? São quase 9 horas, passamos bem no horário de 1h30, mas isso foi muito importante para nós. E, só lembrando, mais uma vez, que no dia 26 de agosto, daqui a 15 dias, outra quarta-feira, 19 horas, estaremos debatendo sobre o tema qual o lugar dos direitos humanos na educação. Vamos repensar a educação formal e a educação não formal. Então, todas e todos aqui estão convidadas a se fazer presente aqui novamente. Janeide, muito obrigado por aceitar o convite de estar no nosso grupo hoje. Tá? E sucesso aí no seu trabalho na Bahia, no seu trabalho docente e no seu trabalho de militante também. Né? E boa noite, então, a todo mundo. Ficamos, então, com o compromisso marcado para o dia 26 de agosto. Até mais.